Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos desde a outra quinta estudando um tema que nós começamos em uma quinta, depois falamos sobre esse tema em 2 ou 3 domingos, depois sobre o mesmo tema na quinta passada e nesta quinta. Os irmãos que não ouviram essas mensagens, nós vamos recomendar que acessem o nosso site depois, com tranquilidade em casa, para ouvir estas mensagens. O pastor Marcos havia pregado uma mensagem numa quinta sobre Roboão. E depois nós prosseguimos estudando outros personagens da Bíblia ligados à história de Roboão. E pudemos extrair algumas lições preciosas. Roboão foi filho de Salomão. E nós estudamos então a respeito de Salomão, a respeito de Roboão, a respeito de Jeroboão, que foi um outro rei, que não era da linhagem de Davi, de Salomão, mas que se tornou rei, a respeito de Abias e a respeito do rei Asa. Todos esses personagens foram pessoas que estiveram em posição de autoridade. Todos eles foram reis. E a ênfase que nós estamos dando é que alguns deles lutaram as suas lutas com as suas próprias forças. Outros conseguiram trazer Deus para lutarem as suas lutas. Então ficou a pergunta: como é que nós podemos trazer Deus para lutar as nossas lutas? Como é que nós podemos ativar a ajuda de Deus? Como é que nós podemos fazer com que Deus entre nas nossas lutas? E o último personagem que nós vimos foi o rei Asa, e ele foi um homem que alcançou a ajuda de Deus. A Bíblia diz que nós devemos estudar a história, a biografia, o comportamento daqueles que pela fé e pela paciência alcançaram as promessas de Deus. Até a Bíblia diz todas as promessas de Deus, e devemos imitá-los. E o que é que o rei Asa fez? Como é que ele se comportou? Ou o que é que ele não fez? Porque ele alcançou a ajuda de Deus. Na quinta-feira passada, o pastor Marcos, ele concentrou o seu ensinamento em 2 pontos principais. O primeiro, que Asa era um adorador. E um segundo ponto, que Asa estava comprometido com Deus. E um terceiro ponto que o pastor Marcos adentrou é que Asa purificou a terra onde ele habitava. Nós vamos então abrir as nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas. Nós já aprendemos que não é segundo as Crônicas, hein? Porque não é carta, é livro. Nas cartas do Novo Testamento nós falamos 2 Coríntios, 2 Timóteo. Agora, nos livros do Antigo Testamento nós falamos 2 Reis. Segundo livro dos Reis.
Segundo livro das Crônicas, segundo livro de Samuel, e assim sucessivamente. Segundo livro das Crônicas, no capítulo 14, o versículo 1, nós vamos ler. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, em Jerusalém. E em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em paz 10 anos. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou a Judá que buscasse o Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares de incenso, e houve paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor nosso Deus. Temo-lo buscado, e ele nos deu repouso de todos os lados. Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Amém. Bom, irmãos, o rei Asa, ele tomou atitudes. E essas atitudes fez com que ele gozasse de um tempo de paz. E onde há paz, há prosperidade. O reinado desse rei é caracterizado por um tempo de calma, de paz, de descanso. No versículo 1 que nós lemos aqui, diz que durante 10 anos não houve nenhuma guerra. E Asa, ele aproveitou esse período de paz para construir e para prosperar. Ele aproveitou essa paz porque o versículo 6 que nós lemos diz que ninguém entrou em guerra com ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso, e ele aproveitou aquele tempo. Há uma expressão no livro de Jó, no capítulo 34 e versículo 29, que diz assim: quando ele, está falando de Deus, quando ele dá tranquilidade, quem pode condenar? Por outro lado, quando esconde o seu rosto, quem o pode contemplar? Trata igualmente, seja uma nação, seja um homem, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Se há algo, meus amados irmãos, que Deus nos dá a capacidade, é para que nós tenhamos sabedoria, para que não sejamos iludidos. Um servo de Deus, uma serva de Deus, ele tem tudo para não ser iludido, para não ser enganado, para não ficar impressionado com cores, com luzes, com palavras, com coisas que não sejam verdadeiras. Porque o Senhor nos dá essa capacidade. Seria algo assim como ver coisas ocultas. Seria algo assim
como saber as verdadeiras intenções do coração daquele ou daquela com quem nós estivermos tratando. Os irmãos estão entendendo isso? Glória a Deus. É por isso que o crente, ele não cai em um conto. Em um conto. Pode apresentar a ele o maior negócio, o negócio da China. Olha, com esse negócio vai ser a sua independência econômica. Ele não vai ficar impressionado com as cores, com as luzes, com as propostas, porque o Senhor lhe dá uma capacidade de discernimento, de entendimento, para que ele não seja iludido. Amém? E a Bíblia diz que o Senhor trata, seja uma nação, seja um homem, ele trata igualmente, para que o ímpio não reine e não haja quem iluda o povo. Então, durante o período de governo do rei Asa, houve paz. E ele considerava todo aquele repouso, toda aquela paz, toda aquela calma, toda aquela tranquilidade como um presente, uma dádiva de Deus. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 14, versículo 7, que nós já lemos, ele disse ao povo: a terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Ele estava reconhecendo Deus como a fonte do repouso, a fonte da paz. E Deus é a fonte do repouso e a fonte da paz, seja para uma nação, seja para uma cidade, seja para o nosso corpo, seja para a nossa mente, seja para a nossa família, seja para o nosso país. Um dos nomes que a profecia de Isaías, no capítulo 9, versículo 6, diz que o Senhor Jesus seria chamado e seria conhecido, era Príncipe da Paz. O seu nome será Príncipe da Paz. 700 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Isaías disse: a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Príncipe da Paz. O Senhor Jesus, ele é o único que pode trazer a paz no seu sentido mais completo, no seu sentido mais perfeito. Ele diz: eu dou a minha paz, não como o mundo a dá. Porque a paz que o Senhor Jesus dá é uma paz estável, é uma paz permanente, é uma paz verdadeira. Irmãos, eu tenho pensado que em nosso país, para que nós tenhamos o repouso que nós temos, a paz que nós temos, alguém está buscando essa paz. Alguém está pagando o preço pela paz que nós temos no nosso país. Alguém está se levantando pelas madrugadas. Alguém está se dedicando à oração, ao jejum. Alguém está pagando o preço para que nós tenhamos a paz. Porque aqui o rei Asa diz: a terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós o buscamos e ele concedeu paz em nossas fronteiras. Ou seja, o resultado da paz é porque nós o buscamos. Ele está dizendo aqui: as coisas não estão acontecendo automaticamente. As coisas não estão acontecendo por si mesmas. Nós temos buscado o Senhor, nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Glória a Deus. Você pode acreditar que quando você busca ao Senhor, algo acontece.
as coisas ou os quadros negativos que porventura possam existir, eles são transformados. Porque Deus abençoa de uma maneira maravilhosa, de uma maneira irresistível. E Ele transforma a guerra em paz. Ele transforma o mal em bem. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Nos dias do profeta Ageu, irmãos, a partir no capítulo 2, versículo 18, há um relato aqui dizendo o seguinte: a partir de hoje, dia 24 do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês. Deus estava dizendo para aquelas pessoas: olha, até hoje houve falta. Até hoje nós não tivemos uma produtividade. Mas a partir de hoje, em que o lançamento dos fundamentos do templo, porque eles haviam abandonado a casa do Senhor, haviam abandonado a construção do templo do Senhor. Eles estavam preocupados em construir as suas próprias casas. Porém, no momento em que eles lançaram os fundamentos do templo do Senhor e começaram a buscar o Senhor, Deus disse, marquem esta data, dia 24 do 9º mês, guardem este dia em que vocês lançaram a pedra fundamental do templo. A partir de hoje, a figueira, a videira, a romeira e a oliveira, que até então não têm dado seu fruto, de hoje em diante produzirão, porque eu abençoarei vocês. Irmão, se nós buscarmos o Senhor, Ele vai nos abençoar de uma maneira tal que causa espanto. Porque sai do plano natural e nós entramos em uma dimensão sobrenatural. Glória a Deus. Há uma expressão no livro de Malaquias, capítulo 10, 3 e versículo 10, onde Deus diz: e depois disto, fazei prova de mim. E depois disso, faça a experiência. Que eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar sobre vós uma bênção de tal magnitude que não haverá lugar para contê-la. Amém? Deus está dizendo: eu vos abro os reservatórios dos céus e derramo a minha bênção sobre vocês, muito além do necessário. Então, meus irmãos, o rei Asa, ele consulta o seu povo através dos representantes das famílias, para que eles pudessem entrar em entendimento como eles poderiam utilizar aquele tempo de paz em que eles estavam desfrutando. É interessante, irmãos, nós notarmos o comportamento do rei Asa, porque apesar dele ser um homem que estava em autoridade, ele se propôs a ouvir o seu povo. Ele poderia ter tomado uma atitude própria, porque ele era o rei. Porém, ele, numa atitude daqueles que temem a Deus, porque aqueles que temem a Deus amam o seu próximo. E amar o próximo significa estar disposto a ouvir o próximo. Ele se propõe a ouvir o seu povo. E eles entram em um entendimento de que, como eles estavam em paz, aquele tempo de paz devia ser
aproveitado. Que eles deviam aproveitar aquele tempo de paz para construir algo. E eles tomam uma atitude que serve de grande exemplo para nós, que é se preparar para a guerra antes da guerra, que é se preparar para a tempestade antes da tempestade. E o texto que nós lemos diz que eles disseram o seguinte: vamos construir estas cidades, vamos fortalecer estas cidades, vamos fazer paredes, vamos fazer torres, vamos fazer portas com ferrolhos, porque a terra é nossa, nós não estamos sendo atacados. Vamos aproveitar o tempo, vamos aproveitar o tempo de paz antes dos dias maus chegarem. Há uma expressão de Jesus em João capítulo 9 e versículo 4, em que ele diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto é dia, enquanto a noite dos problemas não vem, vamos, irmãos, edificar, vamos construir, vamos fazer uma infraestrutura. Então, eles construíram, edificaram, tomaram providências, não apenas com relação à casa do rei, não apenas com relação ao seu palácio, porque o rei Asa estava preocupado com cada cidadão e com cada cidadã que residia nas cidades de Judá. Ele estava preocupado com as crianças, com os órfãos, com as viúvas, com aqueles que eram indefesos, com aqueles que eram fracos. E ele então liderou o povo na construção de muros de proteção, para que os inimigos ficassem do lado de fora. Ele fez torres altas, que nós podemos chamar de mirantes. Dessas torres daria para observar o inimigo lá longe, a uma grande distância. Ele fez também portões para controlar o acesso, para que somente entrasse na cidade aqueles que eram bem-vindos. E ele fez ferrolhos para fortalecer os portões. Era tempo de paz. Eles estavam buscando ao Senhor. Eles não precisavam trabalhar com uma ferramenta na mão e a espada na outra, porque eles estavam vivendo tempo de paz. Irmãos, eu estava pensando, nós precisamos também construir paredes de proteção para o nosso povo. Construir paredes de proteção para as famílias da nossa igreja. Tem que haver uma preocupação com aqueles que são mais fracos, com aqueles que são indefesos. Estou falando aqui da nossa igreja. Nós precisamos construir torres de vigia, para que nós possamos olhar ao longe e detectar a chegada do inimigo, ou a chegada de perigos, e tomar medidas preventivas. Nós também precisamos construir algumas portas controladas para conceder acesso aos pecadores, aos tristes. E também precisamos construir alguns ferrolhos para impedir que o inimigo destrua as pessoas que estão sob a cobertura espiritual desta igreja. Esta igreja, irmãos, ou a igreja, ela tem que ser um ambiente de proteção. A igreja, ela é comparada com uma arca, como a arca de Noé,
que quando veio o dilúvio e destruiu a todos, Noé e a sua família foram salvos da destruição. E foram salvos porque estavam na arca. E todos aqueles que estiverem nesta arca precisam estar protegidos. E nós precisamos tomar as medidas preventivas necessárias para que aqueles que estão sob a cobertura espiritual desta igreja não sejam destruídos no espírito, na alma e no corpo. O rei Asa, ele tinha um exército de homens. O texto que nós lemos no versículo 8 diz que eram 300.000 com pavês e lança, 280.000 com escudos. Pavês são escudos grandes. 280.000 que traziam escudos menores e atiravam com arcos. E todos eram homens valentes. Os homens de Judá lutavam com lanças. E os homens de Benjamim usavam arcos para atingir o inimigo de longe. A igreja, irmãos, ela precisa de um exército de homens e mulheres valentes. De homens e mulheres que enfrentem os inimigos de perto e de homens e mulheres que enfrentem os inimigos de longe. Aqueles que lutavam com lanças enfrentavam o inimigo no corpo a corpo. E aqueles que atiravam flechas enfrentavam o inimigo à distância, mas ninguém ficava sem lutar. A igreja é um lugar de homens e mulheres valentes. E aqueles que não enfrentarem o inimigo frente a frente, corpo a corpo, devem estar preparados para atirar flechas de longe. Porém, ninguém pode ficar fora do combate, fora da batalha. Nisso também nós podemos ter um entendimento espiritual, que lá no exército de Asa, ninguém dizia, eu não preciso de você. Porque aquele que não estava no corpo a corpo no combate, ele estava atirando com flechas de longe. E nós precisamos ter esse entendimento na igreja. Porque às vezes nós vemos um irmão, ele não está no combate corpo a corpo, mas ele está na oração e no jejum de longe, atirando flechas. Há pessoas que nós não ouvemos pregando, não ouvemos dando um testemunho, não ouvemos no combate corpo a corpo, não estão lutando com lanças, mas estão atirando flechas de longe na oração, no jejum, no anonimato, estão fazendo uma excelente obra para o reino de Deus. Amém, irmãos? É por isso que nós nos chamamos de irmãos, porque na igreja não existem pessoas independentes. Nós nos completamos. Paulo tem uma expressão em 1 Coríntios, capítulo 12, e versículo 21, que diz, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de ti. A igreja, irmãos, precisa contar com todos os homens e com todas as mulheres, porque todos podem ser valentes para o combate. Eu agradeço a Deus pelo privilégio que eu tenho de trabalhar com homens e mulheres valentes aqui na igreja. Glória a Deus. E aqueles que nós julgamos que são menos valentes, se levantam de madrugada e buscam ao Senhor. E quando se levantam de madrugada e buscam ao Senhor, estão atirando com flechas. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia!
E eu creio, irmãos, que há muito mais homens e mulheres valentes do que nós percebemos com a nossa percepção natural. Eu creio que há muitas pessoas aqui nesta igreja que são vasos prontos, preparados para toda boa obra de Deus. E eu creio que tem muitas pessoas aqui que ainda não saíram das sombras, mas já são vasos preparados. E no momento que Deus fala, olha, aqui está esta lança. Você até agora estava tirando flechas, mas agora você vai para o combate frente a frente. Eu acredito que existem muitos guerreiros, guerreiras, gigantes, campeões, enfim, homens e mulheres já preparados para o combate. Amém? E nós, irmãos, precisamos ser conhecidos nesta cidade de Campinas e até os confins da terra, como aqueles que estão virando esta cidade de cabeça para baixo. Amém? Os discípulos, eles eram conhecidos como perturbadores da cidade. E quando chegavam em um lugar, diziam, chegou aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo. Porque traziam uma mensagem poderosa da palavra de Deus. E quando pregavam, as pessoas se convertiam, traziam os seus livros de feitiçaria e de magia e queimavam aos montes. Glória a Deus. E alguns diziam, eles estão virando a cabeça das pessoas com a pregação de que Jesus ressuscitou. Aleluia. Eu creio que Deus está levantando um grande exército de pessoas que oram. Amém, irmãos? Guerreiros da oração. Guerreiras da oração. Que atiram com flechas. Mas Deus está levantando também homens e mulheres com lanças, que entrarão em resistência direta contra o inimigo. Glória a Deus. Nós precisamos, Deus precisa, a igreja precisa desses homens e dessas mulheres que não tenham medo de tocar nas pessoas e curá-las em nome de Jesus. Jesus disse, em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E a ordem de Jesus em Mateus 10:8 é imperativa. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, de graça recebestes e de graça dai. Isso é valentia, irmãos. E nós precisamos de homens e mulheres que sejam tão valentes, que estejam dispostos a chorar com os que choram. A chorar, estou falando chorar no sentido de derramar lágrimas. No sentido de sensibilizar com os que sofrem e chorar com os que choram. Para isso é preciso coragem. Para isso é preciso valentia. O exército de Asa era composto de homens valentes. O versículo 8 diz, eles edificavam, eles prosperavam. Asa tinha no seu exército 300.000 homens de Judá, que traziam escudos grandes e lanças. E 280.000 de Benjamim, que traziam escudos pequenos e atiravam com arco, ponto e vírgula. Todos eram homens valentes. Glória a Deus. Um outro fator, irmãos, na vida de Asa foi o fator oração. A partir do versículo 9, nós vamos encontrar um momento
em que Asa teve que enfrentar uma guerra. Apesar da sabedoria, apesar da iniciativa, se preparando a cidade, fortalecendo o seu exército, treinando o seu exército. Era tempo de paz e não tempo de guerra. Mas ele equipou o seu exército, treinou o seu exército. Surgiu um problema, mais cedo do que ele esperava encontrar. A partir do versículo 9 do capítulo 14, diz que um exército africano marchou contra eles, com 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra. E Asa saiu para enfrentá-lo. Era um problema muito sério. Asa tinha um exército de 580 mil homens, armados de escudos, de lanças e de arcos. O inimigo que vinha contra ele tinha um exército com 1 milhão de soldados, quase o dobro, e com 300 carros de guerra. Quase o dobro de soldados. Os soldados de Asa estavam equipados apenas com escudos, com arcos e com flechas, lanças. Arcos e flechas, lanças e escudo. E o inimigo que vinha com o dobro de soldados trazia 300 carros de guerra. Hoje seria como trazer 300 tanques blindados. E nós podemos tirar algumas lições daqui. A primeira é que não importa o quanto você se prepare. Não importa o quanto você tem o seu coração voltado para Deus. Não importa o quanto você seja prevenido. Haverá um momento em que acontecerá coisas que você não estará preparado para lidar com elas. Porque aquela situação era humanamente impossível. Não havia uma maneira para ele vencer aquela batalha. Ele tinha um problema que ele não podia resolver, uma situação que ele não podia administrar, um inimigo maior do que ele não podia derrotar, um obstáculo que ele não podia superar. E agora o que fazer? Entrar em pânico? Se render? Fugir? Recuar? A Bíblia diz, no versículo 10, que Asa saiu ao encontro dele e foi para a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. Em primeiro lugar, irmão, vamos observar. Asa não fugiu, porque o homem de Deus e a mulher de Deus não foge. Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 1, e versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder e de equilíbrio. Em Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz, se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Só que nós vamos encontrar algo. Aquele que se preparou no tempo de paz, aquele que buscou o Senhor no tempo de paz e de prosperidade, agora ele começa a clamar a Deus na sua angústia. E a oração de Asa está no 2º livro de Crônicas, no capítulo 14 e versículo 11. Veja, os irmãos, a oração de Asa. Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra
os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança e em Teu nome viemos contra este grande e imenso exército. Ó Senhor, Tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra Ti. Então ele ora, pedindo a ajuda de Deus. Ele sabia que Deus é o nosso refúgio, socorro, fortaleza no tempo da angústia. E a oração dele é curta. São apenas 50 palavras. Olha, irmãos, Deus ouve e Deus age, não é pelo muito falar. Não é pela oração elaborada, com palavras teológicas, com palavras sofisticadas. Com apenas 50 palavras, Asa orou: Senhor, não há ninguém como Tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ele estava dizendo: o Teu poder, Senhor, é maior do que o poder desse exército. A Tua força é maior do que esses 300 carros de guerra. Ele estava dizendo: nada é difícil para o Senhor. Ele estava reconhecendo que com Deus todas as coisas são possíveis. Ele estava reconhecendo que com Deus o fraco é forte. E o apóstolo São Paulo diz: diga o fraco, eu sou forte. Aleluia. Há uma expressão no Salmo 8, versículo 2, que diz que a glória do Senhor é ajudar os mais fracos e aperfeiçoar a força da boca dos bebês e dos que mamam. Glória a Deus! Irmãos, nós estamos sendo desafiados hoje, porque às vezes nós nos sentimos impotentes, incapazes. E Deus nessa noite está dizendo: olha, se eu que aperfeiçoo a força da boca dos bebês, daqueles que mamam, quanto mais você, que tem alguma força, o Senhor poderá ampliar. Da mesma maneira que Ele ajuda os mais fracos e aperfeiçoa a força da boca dos bebês e dos que mamam, o Senhor pode e vai aperfeiçoar a sua força. Eu não sei onde você precisa dessa força, mas onde você precisar dessa força, aquele que aperfeiçoa a força dos bebês, da boca dos bebês e dos que mamam, é Ele quem nos dá a sua palavra. Porque eu fiquei pensando e até escrevi aqui o seguinte: se você está se sentindo fraco, ou fraca, indefeso ou indefesa, procure ficar perto de bebês quando estiverem mamando, porque o Senhor está dizendo que Ele aperfeiçoa a força da boca das criancinhas e dos que ainda mamam. E Ele diz que Ele faz isso para fazer calar os que buscam a vingança. Glória a Deus. Deus está dizendo: olha, para fazer calar os que buscam a vingança, eu uso a boca das criancinhas. Eu uso a boca daqueles que ainda mamam. Esse é o nosso Deus, irmãos. Glória a Deus. O Senhor, Ele é capaz de agir com grande poder, usando a boca das criancinhas e dos que mamam. Salmo 8, versículo 2, irmãos, guarde esse texto. Está escrito: Tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo e ao vingador. Não há problema que Deus não possa resolver. O Senhor é capaz de agir nas coisas grandes, assim como também é capaz de ajudar das coisas pequenas.
Evidentemente, a maioria de nós tem assim o costume de se voltar a Deus para os grandes problemas. Mas os problemas podem ser grandes ou ser pequenos. Às vezes, nos pequenos problemas, nós achamos que somos suficientes para resolver. E nos problemas grandes, que não somos suficientes para resolvê-los. E nós começamos a buscar a Deus só nos grandes problemas. Mas nessa noite a palavra de Deus está dizendo: busque nos pequenos problemas e busque nos grandes problemas. Não tentemos resolver os pequenos problemas por conta própria. E evidentemente não busquemos resolver os grandes problemas sem a ajuda de Deus. Eu até anotei aqui que parece que Asa, ele fez uma chamada de emergência. Ele ligou no 190 ou no 192. E ele pede: Senhor, nos ajude. Nós estamos cercados. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de um escudo de proteção. Agora, irmãos, eu observei nessa oração que Asa não procurou ensinar a Deus como Deus poderia ajudá-lo. Porque nós não precisamos ficar preocupados com a forma como Deus vai nos ajudar. Porque às vezes nós oramos e falamos: olha, eu sugiro que o Senhor, para me ajudar, faça isto ou aquilo. Nós não precisamos ensinar a Deus, porque Deus sabe qual é o caminho eficaz para que nós tenhamos a vitória. Deus sabe qual é o caminho excelente para que nós tenhamos a vitória. Nós não precisamos ensinar Deus, aconselhar a Deus, ensinar Deus como fazer. Ele sabe como fazer, Ele sabe quando fazer e Ele sabe o que fazer. Existem 4 verbos no Salmo 37. Confia, entrega, descansa e espera. Glória a Deus. Então Asa diz: ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em Ti pomos a nossa confiança e em Teu nome viemos contra esse imenso exército. Ele não está dizendo: olha, nós estamos confiados nas nossas cidades fortificadas, nós estamos confiados nos nossos arcos, nós estamos confiados nos nossos guerreiros, nós estamos confiados nas nossas flechas. Ele estava dizendo: Senhor, nós precisamos de Ti. Nós estamos em guerra. Não deixe que o ímpio ganhe esta guerra. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus respondeu esta oração de 56 palavras. A Bíblia não fala que ele convocou uma assembleia, as pessoas para orarem. A Bíblia diz que ele dirigiu essa oração ao Senhor, como nós temos falado algumas vezes. É a oração de um homem só. Eu quero dizer a você: não tenha medo de fazer a oração de um homem só, a oração de uma mulher só. Porque às vezes nós queremos companheiros de oração. Às vezes nós queremos uma igreja toda orando por nós. Obviamente que isso é importante. É importante que nós tenhamos companheiros de oração, que nós tenhamos a nossa família orando junta. Porém, aqui o rei Asa ora sozinho. E Tiago diz que a oração de um justo, um homem só, uma mulher só, pode muito em seus efeitos. E no versículo 12 diz: e o Senhor feriu os etíopes. O Senhor entrou na guerra dele. Nós temos que encontrar uma forma de ativar a ajuda de Deus. Nós temos que encontrar uma forma de trazer Deus para lutar a nossa luta. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá,
e os etíopes fugiram. E Asa diz a Bíblia que perseguiu, juntamente com o seu exército, os etíopes, os africanos, e eles caíram a ponto de não haver recuperação. E eles saquearam as armas, o grande despojo daquele exército e voltaram para Jerusalém. Glória a Deus. Eu quero pedir que todos se coloquem de pé, por favor. Eu não sei sobre cada um de vocês que estão aqui e de você também que está conosco pela internet, mas eu acredito que todos nós precisamos de algum tipo de vitória. Em alguma área de nossa vida, nós precisamos de vitória. Precisamos de uma ajuda do Senhor. Precisamos de uma intervenção divina. Precisamos trazer a Deus para lutar a nossa luta. Em João capítulo 1 de João capítulo 5, versículo 4, diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, e versículo 57, mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. No Salmo 20, versículo 7, o salmista diz: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, e Ele vai nos ajudar. A Bíblia fala que Jesus ajudou uma mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue. Jesus ajudou um homem que há 38 anos era paralítico no tanque de Betesda. Jesus ajudou e curou 10 leprosos da sua lepra. Ele ajudou a filha de Jairo. Ela estava morta e ele ressuscitou. Ele ajudou a mulher cananeia que sofria de uma hemorragia crônica. Ele ajudou uma mulher que fora apanhada em adultério e seria apedrejada. Ele ajudou a sogra de Pedro, que estava sofrendo de uma terrível febre. Ele ajudou pessoas que estavam com fome. Ele multiplicou o pão. Ele ajudou pessoas que estavam com sede. Ele ajudou um homem que estava com o coração quebrado. Ele ajudou o cansado, o triste, o desanimado, o deprimido. Ele ajudou a viúva que estava endividada e levaria os seus filhos como escravos. Ele ajudou Davi a derrotar Golias. Ele ajudou Ezequias a viver por mais 15 anos. Ele ajudou Elias no Monte Carmelo. Ele ajudou a Paulo e a Silas na prisão. Ele ajudou Pedro. Ele ajudou Tomé, que havia sido acometido por uma incredulidade muito grande no seu coração. O Senhor ajuda todos nas situações mais diversas e nas situações mais adversas. Ele está aqui e nesta noite Ele ajuda a mim e a você. Eu vou pedir que, por favor, feche os seus olhos para um momento de oração. Nós temos, Senhor, lido a Tua palavra e meditado na Tua palavra. Nós temos a convicção que o Senhor é o mesmo, que o Senhor não muda, porque em Ti não há mudança e nem variação. O Senhor é o mesmo, e o Senhor continua operando as mesmas obras, com o mesmo amor, com o que o Senhor nos amou de tal maneira, que deu o Teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós estamos aqui, Senhor, nesta noite reunidos em um grupo de homens e de mulheres
de jovens, de crianças, de adolescentes. Outras pessoas estão conosco pela internet. Cada um de nós temos uma situação que clamamos por uma intervenção direta, que clamamos para que a tua mão seja estendida, para que a tua palavra, a tua voz, Senhor, seja pronunciada. Que clamamos, Senhor, para que o Senhor venha interferir. Sejam problemas pessoais, sejam problemas familiares, sejam problemas, Senhor, no espírito, na alma e no corpo. Sejam problemas, Senhor, na família. Sejam problemas, Senhor, de saúde na família. Sejam, Senhor, problemas com filhos acometidos pelo vício, pelas drogas, de pessoas da família que estão presas, que estão encarceradas. Ó Senhor, nesta noite nós clamamos a Ti, com esta confiança. A Tua palavra nos diz que a nossa fé em Ti é que vence o mundo. E nesta noite nós ouvimos a Tua palavra. E a nossa fé, Senhor, tem sido nutrida, tem sido alimentada com a Tua palavra. E nós queremos declarar que nós cremos que o Senhor é poderoso para realizar muito mais, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos. E nós clamamos a Ti, Senhor, por uma intervenção divina nesta noite, em nome de Jesus. E pela fé, nós já caminhamos com esta bandeira de vitória. Saímos desta noite, desta reunião, com esta bandeira de vitória, em nome de Jesus Cristo. Ó Senhor, fortalece a cada um. Fortalece, Senhor, os nervos, os músculos. Fortalece, Senhor, a alma, as emoções, os sentimentos, a vontade. Fortalece, Senhor. Oh, Senhor, tira a tristeza, o desânimo, a depressão, o medo, o pânico. Em nome de Jesus Cristo, fortalece os teus filhos. Alguns, Senhor, precisam de uma oportunidade de trabalho, de uma oportunidade de emprego. Abre, Senhor, as portas. Alguns, Senhor, necessitam de oportunidades de novos negócios, de novos clientes, de novos pacientes. Ó, Senhor, abre, Senhor, as portas. Toca, Senhor, dos corações. Inclina, Senhor, os corações para os teus filhos. Cremos verdadeiramente que o Senhor nos reuniu nesta noite para nos abençoar e que as tuas mãos estão estendidas sobre o teu povo para abençoar o teu povo de uma maneira extraordinária. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Digamos amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.